na presença do conselheiro Hermas Brandão, dos auditores Sérgio Valadares Fonseca, Tiago Barbosa Cordeira, procurador junto a esse tribunal designado para a sessão, Gabriel Gui Leger, declaro aberto no horário regimental a 18ª sessão ordinária desta Câmara. Submeto a apreciação do colegiado para aprovação a ata de número 17 da sessão ordinária de 22 de maio próximo passado. Está em discussão, votação, aprovado. Com o retorno de férias, o auditor Sérgio Valadares passa a compor o quórum. Concedo oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta. A palavra está livre. Passo ao relato de minha pauta. Tenho prestação de contas municipal, processo 156952/08, do Instituto Curitiba de Informática, prestação relativa ao exercício financeiro de 2007. Na análise inicial, a DCM sugere a oportunização do contraditório, que é feito. Após essa análise, a unidade técnica faz as suas considerações e conclui pela manutenção de irregularidade atinente à movimentação de recursos em instituição financeira privada, bem como irregularidades formais. O Ministério Público, junto a este tribunal, no parecer 2.880, entende descabido exigir-se a manutenção das disponibilidades em bancos oficiais ou a atualização do SIM-AP por quem não entrega estritamente a administração indireta, propondo que as contas da entidade sejam aprovadas com ressalvas, pela ausência do relatório de controle interno e da paginação dos documentos processuais. O nosso voto, na análise dos autos, verifico que os itens ora apontados como irregulares pela unidade técnica já foram objeto de exame por esse tribunal quando da apreciação da prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2009, acordo número 2.605/11, sendo convertidas em ressalva. Compreendeu-se naquela ocasião que, em havendo dúvidas sobre a obrigatoriedade das organizações sociais movimentarem seus recursos financeiros apenas em bancos oficiais, item 1, a regra do artigo 52 da resolução número 3/06 deste tribunal deve ser aplicada com cautela, a fim de que não se venha a inibir indevidamente a atuação do terceiro setor, fundamental para o desenvolvimento de programas sociais. Quanto a irregularidades formais, item 2, referente à ausência de encaminhamento dos dados SIM-AP, também conforme se decidiu anteriormente, por se tratar de entidade de direito privado, a qual não admite servidores ou os investe em cargos públicos, entende-se que a mencionada situação pode ser objeto de ressalva, face à ausência de relatório de controle interno firmado por responsável cadastrado junto ao Tribunal de Contas e de paginação dos documentos processuais. Do exposto, acompanhando a manifestação do Ministério Público, em parecer 2.880, nos termos do artigo 16(2) da Lei Complementar 113, propõe a regularidade com ressalva da prestação de contas. Está em discussão, votação, aprovado. Prestação de contas de transferência.
66.661,10, município de Campo do Tenente. Interessado, Celso Vensky, Flávio José Arnes e Secretaria de Estado de Educação. É um convênio celebrado entre o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria, e o município de Campo Tenente, referente ao exercício de 2009, destinado ao transporte escolar, conforme instrução processual, pela regularidade das contas, com alerta ao administrador. Em discussão, votação, aprovado. 222.843,10, Fundação Universidade Federal do Paraná, para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e da cultura. Prestação de contas de transferência recebida do Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, exercícios financeiros 2010 e 2011, tendo por objeto apoiar o desenvolvimento de ações para a consolidação de uma rede de coleções botânicas e zoológicas no Estado do Paraná. Embora devidamente citados pelos ofícios número 3140/11, 3146/11, respectivamente, o senhor João Carlos da Cunha, atual superintendente da Fundação, e o senhor Pedro José Steiner Neto, ex-superintendente, não se manifestaram nos autos. Assim, nós propomos irregularidade das contas, recolhimento integral dos recursos, aplicação de multas e prazo de 30 dias para cumprimento dos itens. Em discussão. Votação aprovada. 27.75.75.10. Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa, Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Interessados, Alípio Santos Leal Neto e outros. Prestação de contas recebida da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, referente a exercícios financeiros de 2009 e 2010, acompanhando a instrução pela regularidade com ressalva em face do atraso do encaminhamento das contas. Deixo de aplicar a multa, levando em consideração o pequeno atraso de 18 dias. Está em discussão. Votação aprovada. 22.740711, Associação Paranaense de Cultura, interessado Dário ou Dario Bortolini, convênio firmado com a Fundação Araucária, referente a exercícios financeiros de 2010 a 2012, conforme instrução, regularidade das contas e anotação do saldo de R$ 42.181,95 para comprovação futura. Em discussão. Votação aprovada. 25.38.23.11. A Pai de Fênix. Interessada Maria Amélia Santiago Ferreira. Convênio firmado com a Secretaria de Estado de Educação, exercício financeiro de 2010, tendo por objeto educação básica, na modalidade especial. A data opina pela regularidade, o Ministério Público acompanha, fazendo sugestões. O nosso voto acompanhando a instrução pela regularidade, anotação do saldo de R$ 2.126,83 para comprovação futura, não acolhendo proposta de alerta ao Governo do Estado, mas remetendo-se cópia de decisão à Inspetoria de Controle Externo para subsidiar seus trabalhos, conforme precedentes desta Casa. Acordo 705/12. Em discussão, votação, aprovado.
Aposentadorias, 636.725/08, Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Maringá, interessado João Batista Garcia. Aposentadoria com proventos integrais, concedida ao servidor já mencionado, ocupando o cargo de engenheiro civil, vinculado ao município de Maringá, pelo registro do decreto 1171/08, que inativou o senhor João Batista Garcia, ocupando o cargo de engenheiro civil, vinculado à prefeitura, ao município de Maringá. Em discussão, votação, aprovado. 52.1664/09, repito, 52.1654/09, município de Medianeira, interessada Lisete Novak Lubachevski. Aposentadoria concedida à servidora citada através do decreto 304, no cargo de auxiliar de serviços gerais. Acompanhando a instrução pela legalidade de registro, decreto 304/09, que inativou a senhora Lisete, no cargo de auxiliar de serviços gerais, determinando ao ente previdenciário que observe a disposição exarada no artigo 55, parágrafo 3º, da orientação normativa número 2/09 do Ministério da Previdência Social. Tudo conforme precedentes dessa Casa. Em discussão. Votação. Aprovado. Admissão de pessoal. 37, 59, 33, 10, município de Maria Helena, foi equivocadamente incluído na pauta, com as minhas desculpas, peço retirada de pauta. Está retirado. Esse aqui está com vista. Prestação de contas anual, 165410/11, Câmara Municipal de Iracema do Oeste, conforme instrução, regularidade com ressalva, em razão da divergência de dados apresentados no SIM-AM e constantes na contabilidade. Em discussão. Votação aprovado. 22.15.73.11, Câmara Municipal de Maripá, interessado Altair João Pandini e João Zós, prestação de contas encaminhada pelo senhor Altair João Pandini, chefe do Poder Legislativo de Maripá, referente ao exercício financeiro de 2010, conforme instrução pela regularidade com ressalva, em face da necessidade de atualização do cadastro relativo ao responsável pelo controle interno. Em discussão, votação, aprovado. Prestação de contas de prefeito municipal, 16536311, município de Ourizona. Inicialmente foi concedido contraditório e ampla defesa ao interessado em face de irregularidades apontadas pela DCM. O interessado encaminhou documentos e esclarecimentos. Em novo exame, a DCM detalha cada item do contraditório apresentado e, em síntese, acolheu e entendeu sanadas as restrições: a. valores do ativo e ou passivo permanente; b. valores do ativo ou passivo financeiro. Manteve as seguintes recomendações: a. adoção de medidas visando conferir efetividade à execução do orçamento; e b. adequação do sistema de contabilidade visando harmonizar os respectivos demonstrativos contábeis. No mesmo sentido, manifesta o Ministério Público e recomenda que seja determinada a DCM
que fiscalize na prestação de contas referente ao exercício de 2011 a aplicação do valor de R$ 941,10 faltantes para o atingimento de 60% dos recursos do Fundeb. A nossa proposta de voto pela emissão do parecer prévio, propondo regularidade com ressalva das contas, e a não alimentação adequada do sistema SIM-AP, com as informações relativas ao cargo de natureza efetiva do responsável pelo controle interno, ainda como ressalva o atraso na entrega do 6º bimestre do sistema SIM-AM, e segundo, a aplicação de multa administrativa prevista no artigo 87, 3b da Lei Complementar 113, no valor de R$ 654,23 de responsabilidade do prefeito municipal, senhor Janilson Marcos Donazan, pelo atraso. E terceiro, recomenda-se ao município o cumprimento dos programas estabelecidos no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a adequação do sistema de contabilidade para os ajustes necessários no sistema SIM-AM, visando harmonizar os demonstrativos contábeis. Em discussão. Votação aprovada. 1654-3611, município de Iracema do Oeste. Interessado Leônidas Neuber Neto Rodrigues Neto. Prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2010. Também, em primeira análise, a DCM sugere o contraditório, que é oportunizado. O interessado encaminha, então, novos documentos e esclarecimentos, entre eles os comprovantes de recolhimento dos valores recebidos a maior por parte de agentes políticos. Em novo exame, a ADCM detalha cada item e objeto contraditório apresentado pela parte e, em síntese, acolhe e entende como sanada as seguintes restrições: valores do ativo e o passivo permanente, recebimento acima do valor fixado, houve o recolhimento, e no mérito conclui pela regularidade das contas, mantendo recomendações. No mesmo sentido se manifesta o Ministério Público. Nossa proposta pela emissão de parecer prévio, propondo a regularidade com ressalva das contas, em razão do atraso de 5 dias no encaminhamento das mesmas, nos termos do artigo 87, 3b da Lei Complementar 113, aplicação de multa administrativa no valor de R$ 654,23 ao senhor Leônidas Neuber Rodrigues Neto, em face do atraso no envio do 6º bimestre do SIM-AM, prazo de 30 dias para comprovação de recolhimento, e ainda recomenda-se ao município o cumprimento dos programas estabelecidos no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em discussão. Votação aprovada. 1849-3711, município de Sertaneja. Nilton de Oliveira, o interessado. Prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2010. Novamente, a DCM concede o contraditório e ampla defesa, a parte encaminha novos documentos e esclarecimentos. Em análise conclusiva, a DCM sugere a conversão em ressalva de item referente à conclusão do parecer do Conselho de Saúde. Mantém o seu posicionamento no que se refere ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, num percentual de 4,83%, motivo pelo qual opina pela irregularidade das contas, como já vem ocorrendo, mas já ressalta
a possibilidade do colegiado despender tratamento análogo a outras decisões desta Casa. Mantém como recomendações a adoção de medidas visando conferir efetividade à execução do orçamento, bem como a adoção de procedimentos por ocasião da elaboração da proposta orçamentária. No mesmo sentido, é a manifestação do Ministério Público e a nossa proposta de voto, emissão de parecer prévio, propondo a regularidade com ressalva das contas, tendo em vista que o resultado financeiro deficitário foi de 4,83, índice já albergado como jurisprudência por esta Corte, recomendando ao município a adoção de medidas visando conferir efetividade à execução do orçamento, tendo em vista o planejamento contido no plano plurianual, bem como de procedimentos na elaboração da proposta orçamentária, buscando adequar os programas e ações contidos no plano plurianual. Em discussão, votação aprovada. 2049-1111, município de Guamiranga, interessado Rui Machado Nascimento, prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2010. Também a DCM abre o contraditório e ampla defesa em face do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas no percentual de 3,01%. Como pontos de recomendação, apresenta a não efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos do PPA e a existência de obras paralisadas. Em análise conclusiva, a DCM detalha o principal item objeto do contraditório apresentado pela parte e, em síntese, não acolheu as ponderações apresentadas. Assim, manteve seu posicionamento no que se refere ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, no percentual de 3,01%, opinando pela irregularidade. Ressalta a possibilidade do colegiado aceitar, conforme jurisprudência, e faz também algumas recomendações, no que é acompanhado pelo Ministério Público. O nosso voto, pela emissão de parecer prévio, propondo a regularidade com ressalva das contas, tendo em vista que o resultado financeiro deficitário das contas não vinculadas foi de 3,01, e faço todos os esclarecimentos aqui que já fiz no voto anterior. E no final, ainda sugiro que tome medidas para a conclusão de obras paralisadas, garantindo a efetividade dos investimentos realizados e preservação do patrimônio. Em discussão. Votação. Aprovado. 21.25.5611, município de Sertanópolis, prestação de contas relativa ao exercício de 2010. A DCM sugere que seja concedido direito contraditório e ampla defesa, em face de irregularidades, a não cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e LOA e existência de 2 obras paralisadas, bem como parecer do Conselho de Saúde, indicando ressalva. É oportunizado o contraditório, o interessado encaminha novos documentos. A DCM detalha cada item e objeto do contraditório apresentado pela parte, em síntese, acolheu e entendeu como sanadas a impropriedade relativa à ressalva constante na conclusão do parecer do Conselho Municipal de Saúde. E no mérito conclui pela regularidade das contas, mantendo recomendações. No mesmo sentido, é o parecer do Ministério Público e a nossa proposta de voto é pela emissão do parecer prévio propondo a regularidade das contas, recomendando-se ao município o cumprimento dos programas estabelecidos no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias, bem como que a administração tome medida
para a conclusão de obras paralisadas. Em discussão. Votação. Aprovado. 21.25.90, município de Nova Santa Bárbara, interessado Claudemir Valério, relativo ao exercício de 2010. Também em primeira análise, a DCM sugere contraditório. Em face da abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado, na LOA, de 50%, como ponto de recomendação, aponta a existência de 4 obras paralisadas. O contraditório é encaminhado com documentos e esclarecimentos. Em novo exame, a DCM detalha cada item e objeto do contraditório apresentado pela parte e, em síntese, acolheu e entendeu como parcialmente sanada a questão relativa à abertura de crédito, uma vez que, considerando que o valor de R$ 1.555.949,90 relativo ao crédito aberto com base no decreto 03210 não foi totalmente executado durante o exercício, conforme demonstra abaixo. E sua vigência está adstrita ao exercício financeiro em que foi aberto. Considerando ainda que, caso excluído do cálculo do percentual das alterações orçamentárias com base na LOA, reduz o percentual a 36,59%, portanto, dentro do limite autorizado pelo Legislativo. Quanto ao mérito, propõe a regularidade com ressalva. Mantém, no entanto, recomendação à administração municipal no sentido de que adote as medidas necessárias para dar andamento a obras paralisadas. No mesmo sentido, manifesta o Ministério Público a nossa proposta de voto pela emissão de parecer prévio propondo a regularidade das contas. Segundo, recomenda-se ao município que tome medidas necessárias para a conclusão das obras, garantindo a efetividade dos investimentos realizados e a preservação do patrimônio público. Está em discussão. Votação. Aprovado. 22.34.52.11, município de Ribeirão Claro, interessado Geraldo Maurício Araújo, acompanhando a instrução pela emissão de parecer prévio, propondo a regularidade das contas, bem como a lisura da documentação apresentada. Está em discussão. Votação. Aprovado. Era a pauta. Agradeço a atenção de todos. Passo a palavra ao conselheiro Hermas Brandão. Excelentíssimo senhor presidente Natalino Masmião, excelentíssimo senhor procurador, doutor Gabriel Liger, senhores conselheiros substitutos, doutor Sérgio Valadares Fonseca, doutor Tiago Barbosa Cordeiro, nossa secretária, doutora Vera. Eu tenho na minha pauta aqui uma tomada de conta extraordinária, que tem o processo 2359-7311, que eu solicito a retirada de pauta, colocado por equívoco, tem que ser reautuado como embargo de declaração. Está retirado de pauta. Seguindo a prestação de contas de transferência do município de Ivaiporã, é o processo 953411, cujos interessados são os senhores Célio Pereira, Ciro Fernandes Correia Júnior, Cecílio Faustino Filho. É uma transferência voluntária, recebida pelo município de Ivaiporã da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, relativo ao exercício 2008, 2009 e 2010, de responsabilidade do senhor Célio Pereira e Ciro Fernandes Correia. A diretoria das transferências opinou por meio da instrução 276411 pela irregularidade das contas, tendo em vista a falta de apresentação de prestação de contas parciais em 30 de abril de 2009 e 30 de abril de 2010, uma vez que os recursos foram repassados durante o exercício financeiro de 2008, além da ausência do termo de cumprimento dos objetivos, do termo de instalação e funcionamento dos equipamentos adquiridos, da publicação dos editais,
solicitando ainda esclarecimento sobre as despesas declaradas no item 55 e 57 da planilha DAT 05, que se referiu a vencimento de servidora efetiva do quadro de pessoal do município. O município, ao exercer seu direito de contraditório, alegou que a ausência de envio das prestações de contas parciais foi ocasionada por descuido por parte dos funcionários do quadro pessoal e do ente municipal. Apresentou as publicações dos editais exigidos, além do termo de cumprimento do objetivo parcial e do termo de instalação e funcionamento parcial, atestando parcialmente o cumprimento do objetivo do convênio em instalação e funcionamento dos equipamentos adquiridos. Esclareceu ainda que a servidora Maria de Lourdes Afonso Ferreira não pertencia ao quadro efetivo de pessoal. O senhor Célio Pereira, ao exercer seu direito contraditório na qualidade de ex-prefeito, gestor das contas, apresentou os mesmos termos de cumprimento do objetivo parcial e instalação e funcionamento de equipamentos já enviados pelo município de Ivaiporã, além das publicações digitais dos procedimentos licitatórios que foram solicitados na instrução da DAT. Alegou que a funcionária Maria de Lourdes Afonso Ferreira não pertence ao quadro de servidores efetivos do município, pois foi contratada por meio do processo seletivo simplificado. A editoria de negócio de transferência, após a nossa contraditória, observou que foram sanadas as irregularidades apontadas na instrução anterior, no que tange à ausência de publicação dos editais dos procedimentos licitatórios e o esclarecimento sobre o pagamento de vencimento para a funcionária Maria de Lourdes Afonso Ferreira. Porém, as justificativas apresentadas sobre as outras irregularidades não foram satisfatórias, não sanando os problemas apontados anteriormente, motivo pelo qual se manifesta pela irregularidade da presente prestação de contas. O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná se manifesta pela irregularidade da presente expediente, em conformidade com o exposto pela diretoria de análise de transferência. O nosso voto no sentido de ser julgadas irregulares a prestação de contas, opinando ainda: A, pela aplicação de multa ao senhor Ciro Fernandes Correia Júnior, representante legal da entidade à época da protocolização das contas, no cargo de prefeito, com base no artigo 87, para o quadro letrado da Lei Complementar 103 de 2005. B, pela inclusão do nome dos gestores das contas no cadastro responsáveis com contas irregulares. C, em caso de não recolhimento pelos responsáveis dos valores apontados nos prazos legais, inscrição endividativa pelo órgão competente. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. O auditor Sérgio Valadares. Senhor presidente, eu estou acompanhando aqui atentamente o voto do conselheiro relator, conselheiro Hermes. Estou verificando aqui também a instrução da diretoria de análise de transferências, e o que eu verifiquei é que um dos pontos apontados, um dos aspectos levantados pela diretoria foi a ausência de prestação de contas parcial. Quer dizer, mas, pelo que eu entendi aqui, a última prestação de contas já abrangeu todas, então não seria o caso de considerar isso como irregularidade. Verifiquei também que, assim, o que me chama mais atenção é que, de acordo com os termos de cumprimento dos objetivos, teriam sido adquiridos todos os equipamentos, mas o que é apontado como irregularidade é que alguns desses equipamentos não foram devidamente instalados. Não é? Mas, quer dizer, então, o valor do convênio foi de R$ 55.300, e eu não verifiquei aqui, pelo que li, que se trata de algum desvio de recurso ou que esses recursos não tenham sido aplicados. Os materiais foram adquiridos e o que está sendo apontado aqui é que alguns desses equipamentos médicos não estão em operação. Quer dizer, claro que isso é uma falha e que a sociedade e os cidadãos do município querem que os equipamentos sejam comprados e entrem em operação, evidentemente. Mas eu creio que esse ponto, por si só, poderia ser motivo de ressalva e determinação para que sejam tomadas as providências e que os equipamentos médicos que custaram dinheiro sejam colocados em funcionamento. Então, eu, pelo que li aqui, rapidamente, creio o convênio é o valor de R$ 55.300, não há desvio de recursos, pelo que li, né? Se Vossa Excelência, conselheiro Hermes, preferir, eu posso, inclusive, pedir vista para examinar com mais cuidado. Fique à vontade, Vossa Excelência. Então, agora, Vossa Excelência vai voltar ainda a essa Câmara para relatar um embargo, né? Se não me engano.
Então, eu aproveitarei... Mas o posicionamento inicial de Vossa Excelência seria pela aprovação com ressalva? Seria pela aprovação com ressalva, mas se o conselheiro preferir que eu examine com mais detalhes, para que possamos dialogar, fazer esse debate, eu não tenho restrição a pedir vista. Agora, se for para fazer uma proposta aqui agora definitiva, seria pela ressalva. Conselheiro Hermas, Vossa Excelência... Eu acho que o conselheiro substituto tem liberdade para manifestar seu voto ou pedir vista. Então, tendo em vista que o conselheiro Hermas retornará a essa Câmara, eu peço vista. Vista concedida ao auditor Sérgio Valadares. Seguir o protocolado 2688-2011, a entidade é incubadora tecnológica do Arapuava, o interessado é o senhor Aldo Nelson Bona e Vitor Hugo Zanetti. Uma transferência voluntária da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior à incubadora tecnológica do Arapuava. A DAT opinou pela regularidade das contas, com ressalva, apresentado no sistema da instrução, devido ao atraso de 50 dias na entrega da presente prestação de contas, determinando assim a aplicação de multa ao senhor Vitor Hugo Zanetti. O Ministério Público, na mesma linha, concluiu que as contas devem ser julgadas regulares com ressalva. E esse também é o nosso voto, sendo aplicada multa ao responsável, o senhor Vitor Hugo Zanetti. É o voto. Em discussão, votação, aprovado. Seguir é uma transferência voluntária, processo 27.10.31.11, município Centenário do Sul. Interessado a senhora Veralice Pazotti e o secretário de Estado de Educação, professor Flávio José Arnes. É um recurso passado pela Secretaria de Educação, município Centenário do Sul, no valor de R$ 11.807,44, para execução do transporte escolar. A editoria de transferência havia apontado em sua instrução preliminar que a municipalidade não tinha utilizado os recursos repassados, assim como não efetuou a devida aplicação financeira dos valores. Após o exercício contraditório, restou caracterizado que o município não utilizou os recursos repassados, mas os reprogramou para o exercício 2011, com a anuência do órgão repassador, tendo ainda recolhido o valor correspondente aos rendimentos da aplicação financeira. O ordinário concluiu pela regularidade, com ressalva das contas, e pela inscrição do valor total do convênio na listagem das pendências da diretoria, essa acompanhada pelo Ministério Público de Contas. Nosso voto, concordando com os pronunciamentos tanto da diretoria de transferências como do Ministério Público, voto pela regularidade com ressalva dessa transferência voluntária, referente à gestão da senhora Veralice Pazotti, chefe do Poder Executivo de Centenário do Sul, na qualidade de ordenador de despesa, com inscrição do valor do convênio na listagem de pendência do Sistema de Controle de Recursos da Editoria de Análise de Transferências. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Senhor presidente. Senhor procurador. Me causa uma certa estranheza nós julgarmos com ressalva e manter a totalidade do valor do convênio para execução para a comprovação seguinte. Né? Seria um caso apenas de se determinar o sobrestamento para analisar, porque não houve valores utilizados. Então, eu não tenho a execução do convênio para tê-la como regular com ressalva. Eu tenho um adiamento, uma postergação no prazo de execução do convênio. Inclusive a entidade recolheu os recursos da aplicação financeira. Realmente eu acho que Vossa Excelência tem razão e vou acompanhar, vou mudar meu parecer, o meu voto, acompanhando a sugestão de Vossa Excelência. Pode esclarecer, então? Pelo sobrestamento do feito até que vem a prestação final. Perfeitamente. Na unidade. Em discussão, votação, aprovado. Seguir é um processo que estava adiado. Interessado a senhora Miriam Helena Souto de Giacometti, a Serviço de Obras Sociais de Palotina, é o protocolo 1978-0609. É uma prestação de contas que o Serviço de Obras Sociais de Palotina faz no valor de R$ 314.138,58, referente ao exercício de 2008, cujo objeto é o planejamento, coordenação e execução de programas governamentais de assistência social. Em análise preliminar,
A diretoria das transferências havia preconizado pela regularidade das contas em razão do pagamento de parcelamento junto ao INSS e a dívida ativa da União, de despesas essas alheias ao objeto do convênio. Após o exercício contraditório, pela entidade, em sua derradeira instrução, a diretoria das transferências reitera sua instrução, defende a irregularidade das contas e o requerimento parcial dos recursos e demais combinações legais. O Ministério Público compõe a unidade técnica opinando pela regularidade das contas. E o nosso voto pela regularidade desse processo de prestação de contas de transferência voluntária do Serviço de Obras Sociais de Palotina, nos termos do artigo 16, inciso 3º, e da Lei Complementar Estadual 113 de 2005, com o recolhimento parcial dos recursos repassados, no importe de R$ 35.135,49, por Madeleine Terezinha Ried de Oliveira, gestora das contas, e por Elir de Oliveira, ex-prefeito municipal, e a inclusão do gestor das contas no cadastro dos responsáveis por contas irregulares. É o voto. Em discussão, votação, aprovado. Decidir protocolado 1358-66/08, Instituto Paraná de Assistência Técnica de Extensão Rural. Os interessados, o senhor Arnaldo Bandeira, Sabino Brasil Nunes Campos e Walter Bianchini. É um pedido de reintegração. Muito embora o presente feito transmite como processo de registro de admissão do pessoal no Instituto Paraná de Assistência Técnica e Extensão Rural Emater, a diretoria jurídica ressaltou que, na verdade, trata-se de reintegração dos servidores, os quais, admitidos na década de 70, teriam sido exonerados por motivação política em 88. Diante disso, concluiu que não haveria ato de ser registrado nos termos da Constituição Federal, uma vez que de ato de admissão não se trata. O Ministério Público do Tribunal de Contas acompanhou a manifestação da diretoria jurídica e opinou pelo arquivamento do feito, haja visto que os atos em questão não compreendidos dentro do rol do artigo 71, inciso 3º da Carta Federal. Nosso voto assiste à razão da diretoria jurídica e ao Ministério Público no Tribunal de Contas. De fato, no exercício de sua função institucional, prevista pelo artigo 75, inciso 3º da Constituição do Estado do Paraná, não cabe ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de reintegração de servidores. Antes exposto, voto para que esse tribunal determine, com fundamento no artigo 398, parágrafo 3º do regimento interno, o encerramento do processo. Está em discussão. Vai falar? Não, pode. Senhor Procurador, para discutir. Vamos para um esclarecimento ante a estranheza que possa causar essa questão. De fato, da apreciação das contas, se verificou essa readmissão e se extraiu peças para se tratar como um processo de admissão de pessoal, um ato de reintegração. Ocorre que, na sequência, no decorrer da instrução, o próprio Estado do Paraná editou a Lei 16.164 de 2009, houve toda uma comissão que avaliou, da Procuradoria-Geral, da Secretaria de Estado, na Casa Civil, que avaliou a reintegração não apenas desses dois, mas de um número maior de servidores. Então, nós temos aqui uma situação resolvida lá, que não se trata de processo de admissão, porque o ingresso inicial desses servidores no regime CLT se deu lá no passado. Depois, no transcurso do tempo, houve aí uma exoneração, ainda sob o palio do vínculo CLTista, mas que foi considerada essa exoneração como um ato político. E, em razão dessa anistia, eles foram readmitidos, a exemplo de todos os demais servidores que migraram do regime CLTista para o estatutário, eles foram enquadrados no regime estatutário dos seus órgãos de origem. Continua a discussão. O auditor Sérgio Valadares. Senhor relator, senhor presidente, senhores, a minha preocupação é só a seguinte, presidente, é que, criando esse precedente, veja bem, a minha preocupação é que o tribunal não abra mão de prerrogativas suas, não abra mão de fiscalizar, porque, veja bem, se nós temos uma lei de anistia, muito bem, mas um gestor poderia, por exemplo, a lei beneficiaria, a lei tem as regras para ser aplicadas, então existem lá os critérios, e o tribunal deve verificar se aqueles que estão sendo reintegrados se enquadram naquela lei. Porque qual é a minha preocupação? Senão o tribunal estaria
eventualmente possibilitando 100 pessoas teriam direito à reintegração, e num trem da alegria são reintegradas 1.000. Então a minha preocupação é só essa, que o tribunal não abra mão da sua prerrogativa de fiscalizar esses atos. Não sei se a forma de fiscalizar seria essa, pela análise de uma readmissão e concedendo ou não um registro. Mas a minha única preocupação, porque sei que essa é uma preocupação de Vossa Excelência também, que o tribunal execute o seu trabalho e cumpra a sua função fiscalizatória, então é apenas isso. Só queria fazer esse alerta. Não tenho nada contra, no mérito, a apontar que essa reintegração foi certa ou errada, mas apenas alertando para que o tribunal, eventualmente, não esteja abrindo mão de uma prerrogativa de fiscalização. Não é? Só apenas um comentário, mas não vou apresentar nenhum voto. Só para dar uma tranquilidade a Vossa Excelência em relação a isso que Vossa Excelência está questionando, podemos afirmar, inclusive, eu que conheço os 3 cidadãos que foram reintegrados, 2 já foram secretários do Estado e outro é funcionário antigo da Emater. E realmente foram secretários, mas são funcionários concursados pela Emater. Então, nesse caso aí, não há qualquer dúvida da nossa parte em relação à idoneidade. A reintegração deles. Não, perfeitamente. Eu também. Então, no mérito, estamos todos de acordo. A reintegração é perfeitamente válida. Apenas a forma de se fazer isso. O tribunal deve considerar legal e determinar o registro dessa reintegração ou não? Dizer que não é competência do tribunal examinar esses atos. Essa é a minha única dúvida, entendeu? Quer dizer, nós poderíamos, olha, diante desta, digamos assim, dessa excepcional forma de reingresso no setor público, dizermos, olha, não sei exatamente se isso é uma admissão, uma reintegração, mas considerarmos legal e darmos o registro a essa reintegração, ou o que seja. Posso falar, senhor presidente? Senhor procurador. Na verdade, essa comissão de reintegração, ela foi composta, inclusive, por membros da OAB, né, o grupo foi coordenado pela Secretaria de Estado de Administração e Previdência, né, onde há também uma inspetoria do tribunal que acompanha os atos. Então, me parece que os trabalhos dessa comissão foram concluídos em 2010. Me parece que o acompanhamento do ato de gestão que resultou nessa readmissão foi devidamente acompanhado por esta Corte de Contas. Apenas eu não me preocuparia, digamos, nós temos aqui nesse expediente registrarmos ou avaliarmos a readmissão de 2 em detrimento do 2 ou 3 em detrimento dos outros 15 ou 16 ou 17, né? Então o processo não seria esse o processo adequado. Ou, se for o caso, nós teríamos que, a partir das conclusões do relatório daquela comissão, instaurar um procedimento novo. Mas não me parece, assim como nos processos em que há a reversão do servidor ou há o reenquadramento do servidor em razão de uma situação de invalidez que houve a recuperação, o tribunal não analisa essa readaptação também, né? Então, nós aqui nos centramos no mandamento constitucional, no sentido de que não se trata nem de um ato originário de admissão, né, seja para emprego ou cargo, e sim de uma readmissão que foi invalidada a par das discussões judiciais que houve sobre a extinção do vínculo, né? No passado há ainda a lei de anistia e todo o procedimento levado a efeito pela Secretaria de Estado, que houve uma comissão especial, né, vinculada também com representantes da Casa Civil, da Procuradoria-Geral do Estado, da Secretaria de Estado de Administração e da Ordem dos Advogados. Ou seja, aqui foi um trabalho de fôlego, né, com participação inclusive de representantes da sociedade, para que houvesse a devida cautela de que não houvesse influências políticas no resultado dessa comissão. Senhor presidente, me permite? Eu acho que entendi o que Vossa Excelência, a sua preocupação, que não está exatamente no mérito da questão, como foi feita, se na comissão compareceram pessoas da ordem, ou se foi analisado com competência a qualidade das pessoas.
A preocupação de Vossa Excelência é que o tribunal não abra mão de um direito seu, não é isso? E analisar, né, uma reintegração desse porte. Nós estamos arquivando esse processo, e essa é a preocupação de Vossa Excelência, se eu entendi bem. Então, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, eu não tenho dúvida, então, em sugerir ao relator, quer dizer, isso que o ilustre procurador disse, só reforça a minha certeza de que o ato é correto, a própria inspetoria do tribunal participou, então o tribunal deve, com convicção, em vez de simplesmente arquivar, dizer, considero legal e determino o registro da reintegração. E os outros 15, 20 ou 30 terão também que ser submetidos ao tribunal. Né? Eu acho que essa é uma posição mais firme do tribunal, que não está se omitindo, não está dizendo, olha, a comissão com a OAB, com o Ministério Público, com o Presidente da República, com a ONU, fizeram e acharam que está certo. Ótimo. Então também acho que está certo e vou propor o registro, e assim o tribunal não abre mão da sua prerrogativa de ter a palavra final sobre essa reintegração. Então, a sugestão que faço a Vossa Excelência, ilustre relator, é no sentido de que o tribunal considere legal e determine o registro das reintegrações feitas com base na anistia, na lei de anistia. Eu acho que, a princípio, julgar legal e registrar, não acho que seja o caso. Nós poderíamos até registrar, né, sem julgarmos a legalidade ou não. Ou determinarmos, acatarmos a sugestão do relator nesse processo e determinarmos um estudo com relação a esse tipo de ato. Né? Porque, já que a proposta do senhor relator foi pelo arquivamento, nós podemos acatar a proposta do senhor relator nesse processo, que são pessoas conhecidas, e adotar também a sugestão do auditor, determinando um estudo mais aprofundado com relação a essa matéria, que seja encaminhado à presidência para... Perfeitamente. Não havendo mais discussão e votação. Aprovado. Seguir o protocolo 46-2240. É do município de Ramilândia, interessado o senhor Luiz Antônio Parinhol. É um registro de admissão para diversos cargos do município de Ramilândia, referente ao concurso público objeto de edital 01/2009. A diretoria jurídica, diante da omissão do município de alimentar o SIM-AP com as informações da contratação, opinou pela negativa de registro, uma vez que a ausência desses dados impede a verificação da legalidade das contratações quanto ao acúmulo de cargos. O Ministério Público no Tribunal de Contas, discordando da unidade técnica, opinou pela legalidade do ato e concessão do registro, haja visto que dos autos é possível concluir que as contratações atenderam os requisitos legais. O nosso voto. Consoante a manifestação ministerial, a alimentação do SIM-AP não constitui um requisito de validade do concurso, mas uma obrigação da entidade, conforme já decidido pelo Acordo 3.661/10 da segunda Câmara. Todavia, propugna pela aplicação ao gestor da multa administrativa estabelecida pelo artigo 87, parágrafo 3º, letra B da Lei Complementar 113/2005. Assiste razão ao Ministério Público no Tribunal de Contas. De fato, a omissão do gestor de alimentar o SIM-AP não é uma condição de validade do concurso público, cuja legalidade pode ser aferida pelo exame da documentação constante dos autos. No entanto, a omissão do gestor de atualizar o sistema de informação deve ser sancionada com multa administrativa. Ante o exposto, voto pela legalidade do ato e concessão do registro e a aplicação de multa administrativa prevista pela Lei Complementar 103/2005 ao prefeito Luiz Antônio Parinhol. É o voto. Está em discussão. Votação aprovada. Seguiram também a admissão de pessoal da Câmara Municipal de São Pedro do Paraná, protocolo 56007210, interessado o senhor Gilmar Aparecido Rodrigues. A diretoria jurídica opina pela legalidade de registro das admissões e o Ministério Público opina pela negativa do registro das admissões, afirmando que a comissão organizadora, juradora do certame, não teria capacidade técnica hábil para o cargo objeto do presente concurso. A teor de inúmeros precedentes, entre os quais me reporto o processo de admissão pessoal do município de Anco,
que vem sendo utilizado como paradigma nas situações similares à presente. Essa Corte de Contas tem decidido pelo registro dos atos de ingresso, ainda que não sejam todos os integrantes da banca detentores da mesma qualificação profissional daquela objeto do certame. Desde que não haja fato concreto, a descaracterizar a lisura do concurso público. No presente caso, a exigência do inciso 2º do artigo 37 da Carta Federal, quanto à natureza e complexidade do cargo, não resta prejudicada, na medida em que a comissão tem em sua composição, além de médico, pedagoga, nutricionista e motorista, um bacharel em Direito, qualificação esta, pertinente à do cargo a ser provido. Do exposto, acompanhando a diretoria jurídica, voto pela legalidade e registro da presente admissão do pessoal. É o voto, senhor presidente. Está em discussão? Senhor presidente, Quem pediu antes? Senhor procurador? Apenas para esclarecer, há precedentes, na verdade, nos dois sentidos. Esse tribunal tem rejeitado as manifestações do Ministério Público, notadamente quando são concursos efetuados por fundações ou universidades, onde há uma gama enorme de cargos a serem providos e a banca é composta, então, por alguns membros vinculados a essas instituições. No caso aqui, nós temos um cargo de assessor jurídico do Legislativo. De fato, havia na banca uma advogada, apenas uma. Né? Os demais membros, médico, pedagogo, motorista, nutricionista, evidentemente não poderiam, exceto a pedagoga em termos de questões de cunho geral, e o médico para o exame admissional do exame físico do servidor, que é uma etapa seguinte ao concurso, eles poderiam atuar sem nenhum problema. Mas o fato de haver apenas uma advogada, né, na verdade, nem se questiona aí os conhecimentos técnicos. Me parece que a presente comissão organizadora é inadequada, né? Não há razão para que este advogado também seja examinado pelo motorista, pela nutricionista. Não se sabe qual deles que efetivamente colaboraram na execução, na elaboração das questões e na revisão das provas, mas me parece que esse tipo de situação é daquelas que merecem uma atenção maior dessa Corte, né? Nós temos depois isso é muito comum, nós temos visto as próprias câmaras tendo que depois de efetuar essas contratações recorrer a contratações terceirizadas, porque esses advogados nomeados não dão conta, e não dão conta porque foram selecionados por um processo que não levou em conta a norma constitucional de elaborar uma prova segundo a natureza e complexidade do cargo, né? E me parece que sem o exame até mesmo do caderno de provas, nós não teremos como nos posicionar com precisão. Nós não sabemos sequer se questões de direito foram incluídas no exame em objeto, né? E então me parece que a posição, nesse caso, do Ministério Público, pode ser um pouco conservadora, um pouco rigorosa no sentido da negativa, mas creio que o processo está insuficientemente instruído para dar a tranquilidade e se opinar pelo registro. O processo continua em discussão. Auditor Sérgio Valadares. Senhor presidente, inclusive na gestão do conselheiro Hermas, que eu acho que contribuiu para que o controle que o Tribunal de Contas exerce em relação à admissão fosse aperfeiçoado, porque, salvo engano meu, Vossa Excelência, inclusive, determinou que fosse instituído um site para publicação dos editais de concurso, para dar maior transparência a esses concursos. Eu vejo como totalmente relevantes as preocupações do Ministério Público, no sentido de que haja uma banca devidamente constituída, no sentido de que as provas sejam mantidas por um determinado período de tempo, porque não faz sentido um mês depois, uma semana depois, não, as provas já foram destruídas instantaneamente. Não é assim que se faz, não é? Se o concurso foi sério, guarda a prova, né, por um período razoável, já que não existe, que eu saiba, legislação prevendo, olha, as provas do concurso têm que ser guardadas durante 2 anos. Mas não pode alguém argumentar, não, as provas já foram incineradas. Isso não é boa-fé.
Mas aqui, o que eu entendi aqui é que a comissão tem um presidente, que é o doutor João Batista Silva Filho, que é médico. É óbvio que eu suponho que quem avaliou o médico foi o médico, não foi o motorista, né? Etc. Então, aqui, se o relator me permite, eu vou acompanhar no mérito pela legalidade do registro, mas sugerir a Vossa Excelência que determine ao município, à Câmara Municipal de São Pedro do Paraná, que, ao realizar os concursos públicos, observe a composição das bancas das quais deverão integrar pessoas capacitadas de acordo com a área profissional. 2, mantenham registradas e arquivadas as provas, etc., que permitam ao Tribunal de Contas fazer a fiscalização. Né? Nesse sentido, só a minha sugestão. Eu aceito a proposta de Vossa Excelência, mas é que Vossa Excelência conhece bem o nosso Estado ainda, porque veio lá das alterosas, certo? Nas alterosas eu acho que é pior. O presidente Artagão conhece o município de São Pedro do Paraná. Deve ter no máximo 2.000 habitantes. E olha, eu acho que foi difícil conseguir um advogado lá para fazer parte da banca, inclusive. Só um comentário. Ontem no TCU houve apresentação de vários governadores. Governador da Bahia, de Alagoas, da Paraíba, de Minas, né? Vossa Excelência falou das alterosas. Exatamente, viravam para o ministro Benjamin Zimmermann assim, olha, estão me pedindo aqui nota fiscal de uma empresa, enchente num determinado lugar, situação de urgência. Vossa Excelência, isso é um completo sem noção. Está me pedindo coisas que não tem como a gente atender. A nossa preocupação lá é salvar vidas, etc, etc. Então, foi muito interessante o debate lá no TCU e essas colocações dos governadores. Foi um debate muito rico, né? Governador Jacques Wagner, etc. Foi muito interessante. E eu entendo perfeitamente, mesmo não tendo visitado cada um dos 399 municípios do Paraná, posso dizer a Vossa Excelência que, pelo pouco que eu sei do meu estado natal, eu acho que o Paraná está até melhor. Mas a nossa função é, didaticamente, falar, olha, tudo bem, vocês não têm condições... exemplo os outros municípios. O município é pequeno, etc, etc. Mas, procure fazer isso que nós estamos falando. Não estou dizendo que... Né? Encerrada a discussão, em votação, aprovado o voto do senhor relator com as recomendações do auditor Sérgio Valadares. É um processo de uma funcionária do nosso Tribunal de Contas, senhora Maria Cristina Rocha Egg, é uma licença-prêmio em pecúnia. É o protocolo 21.612.0/11. Trata-se de petição formulada pela funcionária Maria Cristina, para que seja concedido o direito à conversão em pecúnia de sua licença especial, não usufruída, correspondente ao seu 4º quinquênio. A diretoria jurídica, com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, opinou pelo reconhecimento do direito pleiteado a partir da inativação da servidora. O Ministério Público no Tribunal de Contas, à vista da ausência de legislação específica que autoriza a conversão solicitada, opinou pela improcedência do pedido com fundamento no Acordo 3954/2010 do Pleno, cuja resposta possui força normativa nos termos da Lei Orgânica. Nosso voto. O Supremo Tribunal Federal reconhece o direito à conversão em pecúnia do equivalente da licença-prêmio se a fruição do direito não tem ocorrido por força de ato da administração. Não há lei que autorize a conversão do direito à licença-prêmio em pecúnia, mediante mera opção do servidor, devendo existir lei autorizativa. Para tanto, conforme já foi estabelecido na decisão contida no Acordo 3954/2010 do Pleno. Ante o exposto, e acompanhando a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, voto pela improcedência do pedido. Em discussão, votação, aprovado. Seguir a prestação de contas anual da Câmara Municipal de Santa Mariana, protocolo 15.93.98/11. Acompanhando as manifestações da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público, voto pela regularidade da prestação de contas, relativo ao exercício 2010 da Câmara Municipal de Santa Mariana. Em discussão, votação, aprovado. Protocolo 21.52.47/11, prestação de contas anual da Câmara Municipal de Laranjal, referente ao exercício financeiro de 2010, responsabilidade do senhor João Maria Borges. A Diretoria de Contas Municipais concluiu pela irregularidade das contas com a aplicação da multa administrativa em fase de ter extrapolado em 1,17 o limite estabelecido pela Constituição Federal para as despesas com a folha de pagamento. O
Ministério Público do Tribunal de Contas acompanhou a manifestação da unidade técnica e opinou pela irregularidade das contas com a aplicação da multa. Em sua defesa, o gestor alegou haver adotado diversas medidas administrativas que pudessem manter dentro do limite constitucional as despesas com folha de pagamento, entre as quais a redução do subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara, e a não concessão de qualquer vantagem a servidor, exceto aquelas já garantidas por lei. Nosso voto. A emenda constitucional 58, embora publicada em setembro de 2009, passou já a vigorar no início do exercício financeiro seguinte, sem que se estabelecesse regras de transição, conquanto as normas orçamentárias referentes a 2010, com a previsão das respectivas despesas, já estivesse em tramitação nas câmaras legislativas, como bem apontado na instrução técnica. Além do fato de o gestor haver adotado as medidas administrativas visando adequar-se aos limites constitucionais, é de se observar que o montante extrapolado é de 1,17 não é expressivo. Assim, tenho para mim que a medida de justiça aplicarem-se os princípios da proporcionalidade e a razoabilidade para ressalvar a irregularidade apontada pela unidade técnica, similarmente ao que se tem decidido nos processos das prestações de contas anuais do Poder Executivo, em que se constata um déficit orçamentário de até 5%. Antes do exposto, voto pela regularidade com ressalva das contas referentes ao exercício financeiro de 2010 da Câmara Municipal de Laranjal. É o voto. Está em discussão a proposta do senhor relator. Em votação, aprovado. Município de Ipiranga, é uma prestação de contas municipal, é o protocolo 167986/11, interessado o senhor Luiz Carlos Brum, exercício 2010. A Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público opinaram pelo parecer prévio pela regularidade das contas. Tendo em vista o significativo percentual de não execução ou execução incompleta dos projetos propostos nas ações do governo em fase do contínuo plano plurianual e no plano de diretrizes orçamentárias, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público de Contas recomenda ao gestor a adoção de medidas que visem dar maior efetividade à execução do orçamento, conforme o planejamento contínuo plano plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também, tendo em vista a existência de obra paralisada no município, recomenda a adoção de medidas para dar andamento à obra, registrando a contínuo a correta situação do sistema SIM-AM, modo de obras públicas. Ainda em fase de existência de divergências entre os valores do ativo passivo permanente do balanço patrimonial e do encaminhado ao sistema SIM-AM, recomendo ao gestor que proceda à correção dos valores apontados no SIM-AM, que não conferem com os descritos pela contabilidade local. Nosso voto. Faço o exposto, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do município de Ipiranga, exercício 2010, com as recomendações acima. É o voto. Está em discussão. Votação aprovada. E, finalmente, o protocolo 2142-9111, município de Arapoti, interessado o senhor Luiz Fernando Mazzi, referente às contas do exercício financeiro de 2010, a Diretoria de Contas manifestou-se em emissão de parecer prévio pela regularidade das contas com recomendação em face dos resultados financeiros deficitários das fontes não vinculadas em 0,27%, cabendo a aplicação de multa prevista no artigo 5º, parágrafo 3º e 1º da Lei 10/28/2000. Tendo em vista a existência de obra paralisada, recomenda a adoção de medidas necessárias para dar andamento na obra, registrando a contínua a correta situação do sistema SIM-AM, modo de obras públicas. Ainda em fase significativa percentual de não execução ou execução incompleta dos projetos propostos nas ações do governo em fase do contínuo plano plurianual e no plano de diretrizes orçamentárias, recomenda ao gestor providências visando conferir maior efetividade da execução do orçamento, de forma de cumprir o contínuo plano plurianual na lei de diretrizes. O Ministério Público concorda com a instrução da Diretoria de Contas Municipais, opinando pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas exercício 2010, com a recomendação da unidade técnica. O nosso voto, a despeito da instrução e do parecer exarados no processo, converto em ressalva o item relativo ao déficit orçamentário de 0,27. Ainda acato a recomendação sugerida pela Diretoria de Contas Municipais, no sentido que o gestor adote medidas necessárias para dar andamento na obra paralisada, registrando a contínuo a correta situação do sistema SIM-AM, modo de obras públicas, bem como adote providências visando conferir maior efetividade à execução do orçamento, de forma de cumprir o contínuo plano plurianual e lei de diretrizes. Faço ao exposto, voto no sentido de que o parecer prévio desse tribunal seja pela regularidade com ressalva das contas do Executivo Municipal de Arapoti, exercício 2010, ressalvando o déficit orçamentário de 0,27 e recomendando ao gestor as medidas necessárias para dar andamento na obra paralisada, registrando no ato contínuo a correta situação no sistema SIM-AM, modo de obras públicas, e providências visando conferir maior efetividade à execução
do orçamento, de forma de cumprir o contínuo no plano plurianual e lei de diretrizes. É o voto. Está em discussão. Votação aprovado. Senhor presidente, está encerrada minha pauta e antes de devolver a palavra à Vossa Excelência, quero agradecer a Vossa Excelência, o excelentíssimo senhor procurador, aos senhores conselheiros substitutos e aos funcionários dessa casa, cumprimentando a doutora Vera, que cumprimenta a todos os funcionários, que eu fui designado para outra Câmara a partir da próxima semana. Estou deixando essa Câmara com muita tristeza, porque realmente aqui há pelo menos um entendimento e uma discussão de alto nível sempre nas questões de interesse do Estado e dos municípios paranaenses. Então, os nossos agradecimentos, na certeza que vamos continuar juntos ainda por algum tempo nessa casa. Encerrada a pauta do conselheiro Hermas, eu passo a palavra ao auditor Sérgio Valadares para o relato de sua pauta. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor conselheiro Hermas, colega Tiago, excelentíssimo amigo, procurador Gabriel Gleger, doutora Vera, senhores servidores, senhoras e senhores. Processo 147361-2010, prestação de contas do senhor Moacir Adalberto Pavan, presidente do Fundo de Pensão e Aposentadoria dos Servidores Públicos Municipais de Floresta, em 2009. As manifestações são uniformes pela regularidade e também o voto deste relator. Pela regularidade. Em discussão, votação aprovada. Processo 168458-2010, prestação de contas do senhor Paulo Américo Porsche, presidente da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico Cascavel, em 2009. A Diretoria de Contas Municipais manifesta-se pela regularidade com ressalva, em razão dos seguintes fatos: manutenção de conta bancária encerrada com saldo zerado no sistema eletrônico, SIM-AM, realização de ajustes dos lançamentos efetuados na contabilidade nas pendências de conciliação bancária somente em 2010. Eu considero que a questão de manutenção de conta bancária com saldo zerado no sistema SIM-AM é uma questiúncula e que não representa sequer ressalva, e a realização dos ajustes contábeis são exatamente feitos depois do encerramento do exercício, e com essas considerações eu proponho a regularidade das presentes contas. Em discussão, votação aprovada. Processo 19098410, prestação de contas do senhor Ivan Carlos Pinto, superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Sertanópolis, em 2009. As manifestações são uniformes pela regularidade e também o voto deste relator. Em discussão, votação aprovada. Processo 194670-2009, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 133.348, transferidos no exercício de 2008 à Associação de Assistência à Família de Abatiá, em razão de convênio celebrado com aquele município de Abatiá, tendo como objeto atendimento ao programa Saúde da Família e de Saúde Bucal. Conclusivamente, após análise das justificativas apresentadas, a Diretoria de Análise de Transferências e o Ministério Público manifestam-se de maneira uniforme no sentido que o Tribunal julgue irregulares as contas em razão dos seguintes fatos: recolhimento em atraso de encargos sociais, o que resultou no pagamento de multa no valor de R$ 2.941,46. E 2. Pagamento de gratificação de férias mediante simples recibo aos servidores públicos, sem vínculo empregatício com a entidade. Esse é o relatório, passo ao voto. Quanto ao recolhimento de encargos sociais, de acordo com a unidade técnica, a entidade pagou R$ 2.941,46 em razão desses atrasos. Esse foi o valor da multa. A responsável aduz que a intempestividade no recolhimento decorreu da exoneração dos funcionários, determinados por este Tribunal de Contas em face da exigência de concurso público para a contratação de funcionário. Eu estou aqui considerando as justificativas apresentadas, entendendo que o atraso não foi derivado de desídia da responsável, mas de ser uma situação atípica na gestão, razão pela qual estou propondo a conversão do item em ressalva. No item 2, pagamento de gratificação de férias mediante simples recibo. Houve pagamento mediante simples recibo de gratificação de férias à senhora Maria Cristina Lourenço e ao senhor Walter Bonacim Valentim, ambos concursados pela Prefeitura, no valor de R$ 3.600.
Em sua primeira manifestação, a entidade afirmou que os servidores ocupam um cargo de médico do município, cuja jornada é de 20 horas. O pagamento efetivado decorre do convênio com a Associação de Assistência à Família, com carga horária de 20 horas por semana. Em nova manifestação, a entidade esclarece que desconhecia a impossibilidade de efetuar os pagamentos. A meu ver, em que pesa a impropriedade na forma de pagamento, por meio de recibo, a defesa apresentada, se não regulariza o item, ao menos o demonstra a inexistência de má-fé. Conforme explanado pela entidade, o acúmulo dos casos de médico é permitido pela Constituição da República, considerando a compatibilidade de horários. É certo que da transação efetuada não foram recolhidos os tributos necessários, mas há que se convir que os valores envolvidos, R$ 1.800, não representam prejuízo significativo e materialmente tão relevante ao erário. Diante disso, também propõe a conversão do item em causa de ressalva e propõe que as contas sejam julgadas regulares com ressalva. Está em discussão. Com a palavra o senhor procurador. Senhor presidente, esse convênio, celebrado em 2008, ele engloba entre seu objetivo a contratação de profissionais de saúde para atuar em programas na estratégia da saúde da família, na saúde bucal e do agente comunitário de saúde. Pela lei e pela Constituição, é expressamente vedado a terceirização da contratação dos agentes comunitários de saúde. Portanto, esse convênio é celebrado à látere da norma legal de regência. Ter por regular a execução da despesa dela decorrente é possível na medida em que o gestor da conveniente, ele desempenhou aquilo que se esperava dele. Contudo, o próprio objeto é ilegal, porque a contratação contra a lei que veda a terceirização de agentes comunitários de saúde é uma lei muito clara. Cabe ao próprio município selecionar esses agentes mediante processo seletivo simplificado, né, para que eles desempenhem as funções junto à comunidade vinculados numa equipe de enfermeiro, médico, na estratégia de saúde da família. Esse tribunal fez um belíssimo trabalho de auditoria sobre a estratégia de saúde da família em 2009, onde ele aponta essas impropriedades, né? Se não me engano, o acordo até é de relatoria do conselheiro Artagão. Mas o que eu gostaria de salientar isso? Nós não podemos simplesmente aprovar, ter por regular a aplicação de recurso que tangencia a legalidade. Eu acho que, no mínimo, teria que se alertar ao município para que, dentro de um determinado prazo razoável, porque, claro, trata-se de atendimento à saúde, né, encerre aquele convênio daquilo que não pode ser terceirizado, e, de outra parte, para que o município, o gestor do municipal, contabilize esses valores de terceirização nos termos do artigo 18 da LRF. Porque nós temos aqui pagamentos de profissionais de saúde terceirizados. Não vou entrar no mérito se pode ou não pode, essa questão é muito complexa, né? Mas, admitindo-se que possa ser terceirizado médico ou enfermeiro, né? Embora a estratégia da saúde ela vise que, que as pessoas que trabalhem nos postos de saúde sejam contratadas diretamente pelo município. Mas o agente comunitário de saúde é uma vedação constitucional, inclusive, né? Então, a minha sugestão seria de recomendar ao município, de determinar que os valores decorrentes desse convênio sejam lançados na sua contabilidade nos atos termos do artigo 18 da LRF, né? E que, dentro de um prazo razoável de 6 meses, adote aí as providências necessárias para que regularize essa situação. Continua em discussão, senhor relator. Senhor presidente, até mesmo em prestígio ao acórdão de que Vossa Excelência foi relator, eu não tenho dúvidas em acatar a determinação para que o município observe aquelas diretrizes fixadas pelo tribunal. Quero só abrir um parênteses. Outro dia eu tive a oportunidade de voltar de uma viagem e sentei-me ao lado do representante do Paraná no Conselho Federal de Medicina e conversamos um pouco sobre essa questão também de concursos públicos para médicos, e ele até externou sua preocupação no sentido de que o Conselho
Federal de Medicina entende que isso tem que ser estimulado realmente, e eu queria, não sei se aqui é o momento, mas lembrar até, já que o tribunal tem um acordo de cooperação técnica com o Conselho de Engenharia para fiscalização de obras públicas, por que não também fazermos uma aproximação com o Conselho de Medicina para eventualmente analisarmos essas questões. Mas, fechando parênteses, eu então estou acolhendo a proposta do ilustre representante do Ministério Público, no sentido que seja observado o acórdão referido por Sua Excelência, que é de relatoria de Vossa Excelência, presidente Artagão, e também para que, se não está contabilizando, como determina a lei de responsabilidade fiscal, que assim o faça. Então, estou acolhendo a proposta. Qual é a proposta de voto final? A proposta é pela regularidade com ressalva das presentes contas e determinação nos termos sugeridos pelo procurador. Perfeitamente. Em votação, aprovado. Processo 203.524/2011, aposentadoria do senhor Antônio Carreal de Lima no cargo de profissional polivalente do município de Curitiba. Profissional polivalente. A diretoria jurídica... Senhor? Vossa Excelência pode relatar. Desculpa. Pois não. Pode continuar o seu relato. Senhor Antônio Carreal de Lima, aposentadoria. A diretoria jurídica entende que a inativação do servidor ocorreu em observância de dispositivos legais, razão pela qual opina pela legalidade de registro. O Ministério Público ressalta a ausência do valor nos proventos na portaria que concedeu a inativação, em contrariedade ao artigo 10, inciso 15, da Instrução Normativa 46, de 2010, desse tribunal. Considerando que o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba comprometeu-se a fazer a adequação de seus atos aos ditames da referida norma, no mês de março de 2012, a Procuradoria, o Ministério Público, não se opôs ao registro, mas sugere a determinação à entidade no sentido de que passe a observar integralmente a Instrução 46/2010, alertando-a para a possibilidade de multa se não cumprir o normativo desse tribunal. Eu acolho, portanto, a proposta do Ministério Público e, no mérito, pela legalidade de registro, conforme diretoria jurídica e Ministério Público, acrescida da determinação nos termos sugeridos pelo Ministério Público. Em discussão, votação, aprovado. Eu consulto Vossa Excelência se vai adiar o processo 201.404/09, imediatamente anterior a esse que Vossa Excelência... É que eu me confundi, eu achei que tivesse, eu confundi com o anterior. Não, eu posso, se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de relatar. Vossa Excelência é dono da pauta. E eu agradeço a Vossa Excelência por me alertar do meu equívoco. Processo 201.404/2009, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 234.919,31, repassados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Andirá, mediante convênio celebrado com o município, tendo por objeto o desenvolvimento dos programas de saúde da família, agentes de endemia e agentes comunitários de saúde. Conclusivamente, após análise das justificativas apresentadas pelo responsável, a Diretoria de Análise de Transferência e o Ministério Público manifestam de maneira uniforme, no sentido de que o Tribunal julgue as contas irregulares, em razão dos seguintes fatos: realização de despesas não comprovadas a título de custos operacionais, no valor de R$ 2.901,65. E 2. Pagamento de juros e multa, no total de R$ 11.780,65, resultante de atraso na quitação de impostos e de obrigações trabalhistas. Em face dessas inconsistências, a unidade técnica e o Ministério Público propõem o recolhimento dos valores. No que tange ao primeiro item, R$ 2.901,65, a condenação deve ser solidária entre a entidade e o gestor à época do convênio, enquanto que os valores relativos a juros e multas ficariam a cargo do senhor Alarico Abib, então prefeito de Andirá. Esse é o relatório, passo ao voto. Quanto à despesa não comprovada a título de custos operacionais no valor de R$ 2.901,65, a Diretoria de Análise de Transferência constatou que houve cobrança de taxa administrativa de 5%. A estipulação de despesa a título de taxa de administração é expressamente vedada pela Resolução número 3 de 2006 desse Tribunal, que assim estatui. Artigo 5º. É vedada a inclusão, tolerância ou admissão no ato de transferência voluntária formalizada, mediante convênio ou instrumento congênere, sob pena de nulidade, sustação do ato e responsabilidade do agente, de cláusulas ou condições que prevejam ou permitam: 1.
realização de despesa a título de taxa de administração, de gerência ou similar. E continua o dispositivo. Em sede de defesa, a entidade admite a existência da taxa administrativa, mas alega que tais repasses se destinaram à indenização dos custos administrativos advindos do convênio. E acrescenta os esclarecimentos. Eu estou dizendo que, a meu ver, para excepcionar o comando previsto no dispositivo da norma do tribunal, seria fundamental que todas as despesas intituladas estivessem devidamente comprovadas e minuciosamente arroladas, e que não é o caso. Então, contudo, considerando este valor, eu estou considerando que esse fato pode ser considerado razão de ressalva, sem prejuízo de determinar o ressarcimento ao município pela entidade, pela associação de pais e amigos, desse valor. Sabemos, podemos inferir que essa determinação, já que a associação é praticamente mantida pelo município, que ela com os recursos, mas que ela, para deixar claro que o tribunal não permite pagamento de taxa de administração em convênio. Estou propondo a ressalva, mas a obrigação de devolver e que isso seja acompanhado pelo tribunal. E quanto ao pagamento de juros, os esclarecimentos, tanto do prefeito quanto da APAI, foram os seguintes. Após analisar os comprovantes de despesa, a diretoria de análise de transferências, portanto, glosou esse valor de R$ 11.780,65, que foram usados para quitação de multas em razão do atraso. Consoante confissão do prefeito à época dos repasses, o município deixou de destinar os recursos do pagamento de tributos no momento adequado. Tal omissão deveu-se à inexistência de previsão no plano de aplicação do convênio sobre quem deveria arcar com esse ônus, se seria o município ou a entidade. Somente em 2008, após a orientação deste tribunal, a prefeitura realizou a transferência dos recursos, regularizando assim a situação. Percebo, pois, que a entidade não concorreu para o atraso verificado. Da mesma forma, o município só deixou de efetuar os repasses tempestivamente porque o instrumento contratual não estabelecia essa obrigação. Assim que foi definido o valor e orientado por esse tribunal, adotou as medidas cabíveis. Portanto, então, também nesse caso, considerando que não houve, em princípio, nenhuma desídia, nenhum desvio, mas um erro administrativo, sim, mas estou considerando razão de ressalva e, com essas considerações, proponho que as contas sejam julgadas regulares com ressalva. Em discussão. Presidente, peço a palavra. Vossa Excelência tem a palavra. Aqui, da mesma forma, pelo relato do eminente relator... Eu me esqueci, é claro, é a mesma determinação, porque envolve, desculpa, e acolho também a proposta feita no processo anterior, de que seja determinado, feitas todas aquelas determinações, porque se trata do mesmo objeto relativo a agentes de saúde, programas de saúde, etc. Perdão, é porque não estava no voto, mas claro, acolho. E o outro ponto que eu gostaria de destacar é que, em razão do acordo 1412/2006, desta Corte, proferido em uniformização de jurisprudência, para delimitar quando haveria responsabilização institucional ou pessoal, inclusive nos casos de transferências, normalmente se entendeu que haveria responsabilidade institucional em relação às entidades. Mas eu gostaria de salientar aqui que a obrigação de não fazer era do prefeito. A obrigação de não assinar um convênio com repasse de taxa de administração era do prefeito. E me parece que esse valor desembolsado a título de taxa de administração deveria ser atribuído ao ressarcimento aos cofres municipais pelo prefeito. Não sei se Vossa Excelência considera nesse sentido, até porque a sua ponderação final foi de ressalva. Mas me parece que há um dano causado ao erário. Não houve a adequada demonstração da utilização desses recursos dentro da finalidade do convênio. Então, nesse sentido, me parece que seria interessante haver a responsabilização do gestor que assinou um convênio em contrariedade às normas legais. Continua em discussão. A proposta do senhor relator é pela devolução pela entidade, né? Exatamente. Eu vou ousar... Eu estou propondo sim, porque
porque eu estou propondo que a devolução seja feita pela entidade. Não do valor do convênio, do valor da taxa de administração. Da taxa de administração, porque o tribunal tem claro que convênio não admite taxa de administração. Então, quer dizer, é uma associação de interesse público que presta um serviço público. Não pode querer ter qualquer vantagem nisso, nessa história. O dinheiro tem que... Senhor? Vossa Excelência? Não, de jeito nenhum. Não, nem o OCIP, nem ninguém pode, é um absurdo, né? Se há uma entidade de interesse público agindo praticamente em nome do Estado, para conseguir o interesse público, olha, que ninguém me venha com a história de que, olha, quero uma taxinha de administração, de jeito nenhum, né? Então o valor é pequeno apenas a título de pedagógico, didático, que esse valor de 2.941,40. Continua em discussão. O conselheiro Sérgio, com a exclusão da multa. Que nós conhecemos, da multa não, da devolução do recurso. Nós conhecemos a situação das APAES no Paraná. A APAE nenhuma está em condição de devolver R$1. Certo? Não tem condição de devolver R$1 nenhum. Então, eu prefiro, às vezes, não ser omisso em conhecer a situação que passa do que, às vezes, cumprir a lei. Eu vou então propor outra coisa. Podia fazer uma recomendação que não se faça mais. Eu vou fazer uma coisa, então. Eu vou tomar um cuidado especial e vou ver se a entidade mesmo apresenta outros documentos e vou pedir a retirada de pauta desse processo. Porque eu acho que só da entidade ter que vir aqui e já ouvir do tribunal, olha, não pode ter taxa administrativa, por favor, apresente os documentos, só isso já tem um efeito didático. Vossa Excelência não relata... Sugerisse que não se faça mais, eu acho que estaria cumprido. Até por economia processual. Tá certo, então acato a proposta aí de todas as vossas excelências e vou então considerar regular com ressalva. 2.000 e poucos reais. Tá certo, vou considerar regular com ressalva e determinar para que não utilize esse mecanismo de taxa administrativa. Encerrada a discussão. Inclusive ao prefeito, né? Aprovado. Inclusive ao prefeito. O processo seguinte, senhor presidente, são de volta às aposentadorias. É aquela sequência de aposentadorias, essa aqui, o 431.047.11, isso. É a mesma situação daquela aposentadoria anterior, é legalidade de registro, com determinação ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba, que faça constar do ato de concessão o valor dos proventos. Em discussão, votação aprovada. No mesmo sentido, 613.911, aposentadoria do senhor Carlos dos Santos, no cargo de profissional polivalente de Curitiba, legalidade de registro e determinação, conforme anterior. Em discussão, votação aprovada. Senhor presidente, agora eu tenho um processo longo. Para a próxima sessão? Eu tenho um processo a minha assessoria preparou um processo com um voto de 70 páginas, analisando 20 irregularidades no município de Curitiba. Se Vossa Excelência Curitiba? Desculpa, no município de Londrina, né? É um processo longo, eu acho que para mencionar essas 20 irregularidades, né, para relatar com cuidado... Você pode deixar esse exclusivamente para a próxima pauta? Pois não. Para a próxima sessão. Então eu mantenho adiado esse processo em homenagem... Em homenagem a Vossa Excelência e a todos. Mas antes, senhor presidente, eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para cumprimentar e agradecer ao nosso conselheiro Hermas Brandão, cumprimentá-lo pelo trabalho executado, pelo volume, pela qualidade dos trabalhos trazidos a este colegiado, agradecer a gentileza, a delicadeza, a lianeza com que debate aqui neste plenário as questões, como disse Vossa Excelência, conselheiro Hermas, as questões de interesse dos municípios, das APAES, do Estado do Paraná, discussões
de ideias, como Vossa Excelência frisou, discussões sempre procurando aperfeiçoar, darmos a nossa contribuição para que as coisas melhorem, né? E gostaria também de estender os meus cumprimentos a toda a sua equipe, não é? Porque eu tenho um relacionamento muito bom com o gabinete de Vossa Excelência, inclusive trocando informações técnicas. Então eu quero cumprimentar Vossa Excelência e estender os cumprimentos à doutora Solange Isfer, Lúcio Flávio Batalha, Fabrício Rodrigues da Luz, Adriane Cúrio, doutor Gastão, Flávio Leonardo, Lorena Caputo, Caio Coimbra, Caroline Biceto. E se deixei de citar algum, que me perdoe, mas cumprimentar Vossa Excelência pela excelência do seu gabinete no que diz respeito à capacidade, competência, e cumprimentar Vossa Excelência por todo o trabalho realizado e desejar, né, que continue tendo sucesso, e nós continuaremos no nosso contato aqui. Mas parabéns a Vossa Excelência. Agradeço a participação do ilustre auditor e passo a palavra ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro para o relato de sua pauta. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores julgadores, senhor procurador. Senhor presidente, eu inicialmente solicito autorização extemporânea de Vossa Excelência para comunicar um sobrestamento que localizei do processo 161.581 de 2008, e, na verdade, é uma prorrogação de um sobrestamento que já havia sido prorrogado, e isso tudo porque aguarda o outro processo, razão do sobrestamento, aguarda um cumprimento de uma determinação na Diretoria de Contas Municipais desde 26/5/2010, e nesses termos consta do despacho de sobrestamento que a Diretoria de Contas Municipais deve dar tratamento prioritário ao processo que deu causa ao sobrestamento nos termos do parágrafo 6º do artigo 427 do Regimento Interno. Então, seria essa comunicação de sobrestamento. Devidamente anotado. Muito obrigado. Em pauta tenho prestação de contas municipal, primeiro processo da pauta 262.691/2010, que trata das contas dos senhores Guido Orlando Greipel e Orlando Libel, diretores-presidente da Companhia de Desenvolvimento de PIEM, nos períodos indicados no exercício financeiro de 2009. A instrução conclusiva da Diretoria de Contas Municipais é no sentido que as contas estão regulares, tendo sido considerado sanado um apontamento referente à irregularidade formal das contas. Na verdade, uma série de documentos que a Instrução Normativa 38/2009 desse Tribunal lista para a apresentação das contas não haviam sido encaminhados inicialmente pelo gestor responsável pela apresentação das contas, senhor Orlando Libel. Em razão disso, a instrução, embora regularizando o item, sugere a aplicação da multa prevista no artigo 87.1b da Lei Complementar 103/2005 ao responsável citado. O Ministério Público acompanha essa manifestação e a proposta que apresenta é no sentido da regularidade das contas dos gestores e a aplicação da multa ao senhor Orlando Libel. A questão que coloco em discussão é que, a meu ver, essa multa que a instrução indica não seria a multa mais apropriada para a situação tratada. Então, da série de documentos que não haviam sido apresentados inicialmente, inclusive que teriam impossibilitado a análise das contas, segundo a instrução de primeiro exame da Diretoria de Contas Municipais, essa série de documentos foi apresentada em razão do contraditório. A multa sugerida do artigo 87.1a, estou tentando localizar, está aqui. Aliás, 87.1b, a multa de R$100 por deixar de encaminhar no prazo fixado os documentos ou informações solicitados pelas unidades técnicas ou deliberativos do Tribunal de Contas, salvo quando houver justificado motivo. Aqui quero crer que a unidade técnica entende que a instrução normativa equivale à solicitação do corpo deliberativo do tribunal. Eu tenho um entendimento diferente desse da unidade técnica. Entendo que a
a aplicação da multa que seria mais cabível ao caso seria do artigo 87, inciso 3, a linha A, que é deixar de prestar contas anuais no prazo fixado em lei. Embora tenha sido protocolado, eu entendo que a própria diretoria de protocolo não deveria ter aceitado a apresentação dessas contas, porque a lista de documentos que faltaram é enorme. Pensei também naquela hipótese da linha B, que é deixar de apresentar no prazo fixado em ato normativo do Tribunal de Contas as informações a serem disponibilizadas em meio eletrônico em seus diversos módulos, mas não creio que se trata de informação a ser disponibilizada em meio eletrônico. Então, minha proposta difere, nesse caso, das manifestações uniformes, pela aplicação da multa do artigo 87, inciso 3, a linha A. Em discussão, auditor Sérgio. Senhor presidente, eu não entendi bem. Só fazer... Só esclarecendo. Eu não estou no voto, desculpa. Vossa Excelência deixou de fazer parte do quórum. Eu me esqueci, então, desculpa. Continua em discussão. Votação aprovada. Seguindo na pauta, tenho processo 185.099/2005, que trata das contas do senhor aqui, na verdade, há um problema na autuação, porque consta como interessado Alexandre Burco, e no voto são 3 responsáveis, nenhum dos quais é o senhor Alexandre Burco. Aqui, no caso, considerando que tratasse de regularidade plena das contas, sem nenhuma determinação, sem nenhuma sanção, recomendação sequer, eu vou, então, excepcionalmente, relatar o processo, entender que ele pode ser relatado com esse problema da autuação, embora... Não, eu prefiro ser mais ortodoxo. Eu vou solicitar, então, a retirada de pauta para a inclusão do nome dos responsáveis, porque realmente essa falta, eu tenho insistido nela e não vou aqui dar um jeitinho. Tem uma aposentadoria, é o processo 103.729/2003. Nesse caso, se trata de cumprimento de decisão judicial, inicialmente pelo Acórdão 46 de 2008 da segunda Câmara, apreciando-se a aposentadoria de policial civil fundamentada na Lei Complementar 93 de 2009, foi negado o registro, conforme entendimento predominante na Corte naquele momento, foi cumprido pela Paraná Previdência a decisão do tribunal. Foi emitida uma resolução cancelando a resolução de aposentadoria do responsável, do interessado, e, posteriormente, foi apresentada essa decisão judicial, mandado de segurança, que determinou, no caso, a cessação dos efeitos da resolução da Paraná Previdência, que cancelou a aposentadoria, assim como do Acórdão 46 de 2008 da segunda Câmara. E determinou, então, o registro, o restabelecimento daquela resolução, a resolução de 2002, e determinou seu restabelecimento e registro. A diretoria jurídica opina pelo registro nos termos do artigo 436, inciso 2 e parágrafo único, inciso 1 do Regimento Interno, que, na verdade, prevê, para esses casos, a mera comunicação em sessão do fato. O Ministério Público opina pelo registro do ato e aqui eu, então, proponho, conforme manifestações favoráveis, mas de forma diferente da proposta pela diretoria jurídica, a legalidade e registro da resolução de aposentadoria em tela. Está em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Não para discutir o resultado do processo, mas nós já tivemos uma ocasião onde discutimos a apreciação pela Câmara
do restabelecimento dos efeitos de uma resolução cujo registro havia sido negado nesta Corte. E entendemos que esses casos deveriam ser levados à apreciação do plenário, né? Eu não me recordo, talvez os demais componentes da Câmara possam me auxiliar nessa decisão, mas, pelo que eu me recordo, nós levamos, os processos foram retirados de pauta para serem incluídos na pauta do Pleno, a fim de se comunicar que ficava sem efeito a decisão do tribunal negando o registro, em razão da decisão judicial e do restabelecimento daqueles efeitos. É uma questão apenas de formalidade, mas que eu suscito a questão da outra Câmara para manter a uniformidade de posicionamentos anteriores. Continua em discussão, eu apenas estou informando que houve uma discussão nesse sentido e que, posteriormente, essa mudança foi feita de forma monocrática pelo conselheiro Rães. Então, eu acho que fazer aqui na Câmara, ou depois monocraticamente, eu acho que equivale. Na verdade, senhor presidente, da intervenção do doutor Gabriel, eu verifico que esse artigo 436, que a forma proposta pela diretoria jurídica para o cumprimento da decisão, que é do artigo 436, ele está aqui no âmbito das sessões do Tribunal Pleno, né? Vossa Excelência mantém o seu voto? Eu não teria problema em acatar, mas se com o esclarecimento de Vossa Excelência, eu entendo então que possa ser por voto do colegiado, da forma que propus. Em votação, aprovado. Tenho, por último, um processo 444-147-2004, que trata de admissão de pessoal. Esse processo foi trazido à apreciação desse colegiado na semana retrasada, e ele retorna hoje porque eu cometi um equívoco no relato do processo, e referi que se tratava de admissão de pessoal complementar do município de Curitiba para provimento dos cargos de técnico em patologia clínica, e referi que se tratava do 38º ao 40º colocado. Concurso público regulamentado por um edital número 3 de 2001. O que fiz de errado foi que, na verdade, o processo engloba em seus anexos todos os nomeados para esse cargo. Então, com essa correção que trago nesse momento, eu esclareço que, relembro que foram feitas diversas diligências para preenchimento do sistema de atos pessoal, e após um parecer do Ministério Público, em que propôs que fosse aberto contraditório ao senhor Paulo Afonso Schmidt para a defesa contra a proposta de multa pelo órgão por não cumprimento das diligências diversas realizadas, esse gestor finalmente gerou arquivo para correção e inserção de servidores que não constavam no sistema SIM-AP. Por essa razão, a diretoria jurídica opinou pelo registro das admissões, e o Ministério Público também, justificando o Ministério Público que deixava de propor a aplicação de multa ao gestor Paulo Afonso Schmidt, porque o descumprimento das diligências ocorreu em período de gestões anteriores ao do mesmo, e que, em razão da fase processual do procedimento, seria prejudicial que o secretário anterior fosse identificado, incluído como responsável, citado para a aplicação dessa multa. Então, com essa justificativa do Ministério Público, eu acolho também as manifestações uniformes também nesse item, e deixo de propor providência em relação à aplicação da multa que seria cabível. Está em discussão. Votação aprovada. Senhor presidente, eu esclareço que, no caso, para esse processo serão gerados 2 acordos, um que já foi numerado na sessão anterior, que fará referência a esse acordo a ser gerado em relação a essa sessão.
Senhor presidente, era o que eu tinha a relatar e complemento também a minha manifestação, desejando todo o sucesso na segunda Câmara e realmente acho que o doutor Hermas tem razão de se lamentar, porque a primeira Câmara é uma ótima Câmara para se trabalhar. Muito obrigado. Eu também agradeço, Vossa Excelência. Está encerrada a pauta, deixa a palavra livre. Conselheiro Hermas Brandão. Eu na última sessão, solicitei vista num processo 22018611, da PAI de Rosário de Ivaí, onde toda a instrução estava pela irregularidade. Eu entrei em contato com aquela PAI, estão encaminhando novos documentos, mas eu tenho, por estar deixando essa Câmara, eu tenho que devolver esse processo a Vossa Excelência. Estou devolvendo. Mas já fiz o trabalho, como defensor das APAES do Paraná, de participar, que eles terão que juntar documentos na próxima semana para Vossa Excelência, se Vossa Excelência acatar, fazer uma nova instrução do processo. Perfeitamente. Eu vou recebê-lo, deixo como adiado, aguardando essa nova documentação. Continua livre a palavra, senhor procurador. Senhor presidente, também em nome do Ministério Público de Contas, nós gostaríamos de desejar ao conselheiro Hermas votos de muito sucesso na segunda Câmara e dizer que foi um prazer muito grande poder conviver com Vossa Excelência, né, trocar conhecimentos, experiências. Vossa Excelência sempre pontuou suas manifestações com base numa vivência e num conhecimento do Estado do Paraná que nos leva sempre a refletir, né, sobre os posicionamentos aqui esposados. E gostaria, então, de agradecer a convivência cordial, harmoniosa, né, que nós tivemos no seio desta primeira Câmara e desejar-lhe muito sucesso nesta nova atuação junto à segunda Câmara, que, embora seja a segunda, é tão boa quanto, completa-se no quórum do Pleno. Vossa Excelência estará também presente no Pleno, eventualmente nós nos reveremos em algumas sessões do Pleno, mas agradeço, então, aqui a convivência harmoniosa que nós tivemos e muito sucesso em sua nova caminhada. Obrigado. Antes de encerrar a sessão, todos já agradeceram, eu também quero agradecer como presidente, em meu nome, em nome da nossa secretária, e dizer que Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, engrandeceu aí a nossa Câmara. Trouxe o seu conhecimento, que é inegável, e também a grande experiência que Vossa Excelência tem, que já passou por quase todos os cargos públicos possíveis, né? Foi secretário de Estado, foi presidente da Assembleia, deputado tantos anos, e com isso, evidentemente, Vossa Excelência ganhou a experiência que aliou ao seu conhecimento e, com isso, engrandeceu sobremaneira a nossa Câmara. Para mim, principalmente, como presidente, como amigo que sou, né, tive um prazer imenso em tê-lo conosco por esse tempo. Mas também a satisfação que tenho é que vamos continuar juntos, né, aqui no tribunal, né, no Pleno, e trabalhando sempre para engrandecer a nossa casa e pelo bem do nosso Estado. Muito obrigado, conselheiro. A senhora secretária está dizendo que Vossa Excelência sempre foi um bom companheiro. Isso é muito bom. Antes de encerrar a presente, convoco a próxima para 5 de junho, sendo a 19ª sessão ordinária desta Câmara, no horário regimental. Levante-se a presente.